Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, porque eu não sei exatamente que horas esse vídeo vai estar sendo assistido, né? Ouvido, enfim. Eu preferi disponibilizar, né, um material além do PDF, né, daqui desses slides que nós vamos apresentar, mas também gravado em vídeo, com alguns minutos, já com algumas explicações, porque aí facilita a compreensão da leitura, porque a leitura é em tópicos, então tem detalhes que são falados, né, e não estão escritos, então é importante a gente manter esse detalhe, tá certo? Para que facilite, obviamente, o aprendizado de vocês, né, futuros ministros. Então, é uma gravação do terceiro encontro, do que foi apresentado no terceiro encontro, que é o segundo presencial. Nós tivemos um outro encontro online, dois encontros, na verdade, para passar o material que seria do segundo encontro, tá certo? Para compensar o dia que foi perdido por conta das chuvas, né, lá do sábado 28 de junho. Então, e também eu recomendo aos ministros que entraram depois, né, aos candidatos que entraram na formação depois também dos encontros online, os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube, que eu coloquei o link no grupo e a ficha de exercício. Então assistam a todos, tá certo? Fiquem atualizados, fiquem por dentro, vejam, revejam, escutem novamente, voltem, anotem, questionem, tá certo? Para que a gente possa seguir a partir desse terceiro encontro da mesma página, tá certo? Mas não haverá dificuldade de entendimento, acredito eu, e vamos seguir juntos, tá certo? Nesse caminho de aprendizado, que é para mim também, porque à medida que eu tenho que transmitir para vocês esse conhecimento mínimo que eu tenho que continuar estudando, revisando, lembrando e aprendendo as novas situações que a liturgia também vem nos apresentando, tá certo? Então, como eu tinha dito, foi o terceiro encontro, mas não é exatamente uma ordem lógica, tá certo? Porque o assunto ele pode ser facilmente compreendido também de forma isolada, que é o serviço litúrgico. Deixa eu trocar para cá. O serviço litúrgico pastoral confiado ao ministro extraordinário, que está no capítulo 3 daqui do livro, tá certo? O ministro, que está aqui a capinha printada nessa tela das páginas 64 e 74. Então, assistam, leiam, acompanhem e o assunto será facilmente compreendido. Vamos seguir. As nossas fontes, né, que é com certeza, sem dúvida, a introdução do Missal Romano e o Catecismo da Igreja, que são o Missal Romano e o Catecismo é a fonte de tudo na liturgia e a Palavra de Deus, obviamente, né? Mas em termos de livros para estudo, é extraído do Missal a Instrução Geral, onde a gente aprende tudo o que deve acontecer, principalmente no rito de celebração da missa, e a Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa, que também é o ritual extraído do Missal Romano, porque o Missal é a grande biblioteca da liturgia. Então essas são as nossas fontes para não deixar dúvida. Então, deixa eu tirar minha carinha aqui da frente. O lugar para conservar a Eucaristia, tá certo? E aí falando onde se conserva a Eucaristia. Depois das hóstias consagradas, depois das partículas serem consagradas pela mão do padre, elas vão ficar guardadas em algum lugar. Obviamente, se após o momento da comunhão, ainda restarem hóstias consagradas que não foram consumidas, tá? Então não é recomendado que o padre consuma todas as hóstias que vão ficar na âmbula, que geralmente são muitas, porque nós temos o hábito de sempre colocar uma quantidade grande de partículas nas âmbulas. Perdão. E aí essa quantidade ela é guardada, tá certo? É conhecida como reserva eucarística, né? E ela fica guardada e deve ser guardada num lugar de destaque, apropriado para adoração e para oração particulares. Então, o sacrário em nossas igrejas ele deve ter uma posição de destaque, seja numa capela separada, ou seja no altar, numa parte devidamente ornada, então, como as instruções aqui a seguir. Então, deve ser conservado em um tabernáculo inamovível, ou seja, que não se tire do lugar. Então, o sacrário hoje está do lado direito, hoje está do lado amanhã está do lado esquerdo, semana que vem está no meio do altar, depois está na lateral. Não, o local do sacrário, o local do tabernáculo, ele é inamovível.
não se mexe. Fixa-se na parede ou fixa-se com um parafuso, né, num balcão, ou numa prancha de mármore, enfim, como for na igreja, né, da sua comunidade. Mas fixo, inamovível. De matéria sólida, obviamente não vai ser de plástico nem de vidro, né, no máximo uma madeira, mas uma madeira firme que não se quebre, tá certo? Ou de metal, né? Não transparente, tá? Porque é um tabernáculo que guarda o sagrado. Se é transparente, não está guardado, né? Então, não transparente de modo que se evite qualquer possibilidade de profanação. Trancado a chave, guardada com cuidado, brilhe uma lâmpada especial que se indique a presença de Cristo. Então, toda igreja que você entre e tem um sacrário vai ter uma lamparina, né, ou na cor vermelha, ou na cor amarela, ou enfim, numa cor de destaque, para que se confirme, né, para que se saiba que ali há a presença de Cristo. Se por algum motivo não houver hóstias consagradas no sacrário, a lamparina ela é apagada, não faz sentido ficar. Geralmente na quinta-feira santa após a transladação, se na sexta-feira santa não houver celebração na comunidade, deve ficar aberto o sacrário, deve ficar sem partículas guardadas, leva tudo para a matriz, né? Porque, por exemplo, tem paróquias que o tríduo pascal ele é celebrado apenas na matriz, né? Ou geralmente a quinta-feira santa faz nas comunidades e a sexta faz só na matriz, enfim. Teve a quinta-feira santa, teve a transladação, teve a adoração, algum ministro vai lá na sexta-feira, se não tiver celebração da paixão para ver comunhão à tarde, recolhe, pega a âmbula e leva para a matriz, porque obviamente na matriz terá a celebração do tríduo completa. E vão precisar de hóstias, porque na sexta-feira da paixão não tem missa, né? Exato. Então se comunga das hóstias consagradas na missa da Santa Ceia. E aí leva-se para a matriz, deixa-se o sacrário aberto, altar desnudo, mais ou menos como todo mundo sabe, eu deveria saber como é o rito, né, da Quinta-feira Santa, tá certo? Se a gente não organizou, obviamente a gente já participou e sabe como é. Então, altar desnudo, se tem sacrário vazio, lâmpada apagada. Se sacrário com hóstias, lâmpada acesa. Ah, no domingo todo mundo comungou, não sobrou uma. Lâmpada apagada, sacrário aberto, certo? Mas que brilhe sempre a luz especial que se indica a presença de Cristo. A instrução do missal diz em algum momento que, se possível, seja uma lâmpada movida a azeite ou cera. Deixa eu ver se eu encontro aqui em que parte. Porque, inclusive, o fato de brilhar uma lâmpada para que se indique, né, facilmente, os cristãos possam perceber, né, que ali está a presença de Cristo. Tá? Então, normalmente, acha em cada igreja e oratório um único tabernáculo, ou seja, não pode ter mais de um sacrário, tá? Não faz sentido ter mais de um sacrário. Colocado em alguma parte da igreja oratório que seja distinta, visível, ornada com dignidade e própria para a oração. Quem tem o cuidado da igreja ou oratório, providencie que seja guardada com o máximo de cuidado a chave do tabernáculo, onde se conserva a Eucaristia. Minha gente, que não adianta deixar a chave no sacrário, como eu até citei o exemplo da minha paróquia, que volta e meia os ministros com pressa, a missa acaba, vai todo mundo embora e a chave fica no sacrário. Se eu tenho que ter um tabernáculo de matéria sólida, não transparente, que se evite a profanação, por que eu vou deixar a chave lá? É para facilitar a profanação? Se alguém invadir a igreja? Se a igreja está lá aberta, o sacristão tá distraído, uma pessoa entra lá, já está com a chave, ela vai lá, tira e profana. Entendeu? Então, assim, guardada, né, com chave, e a chave guardada num lugar que não se tem acesso fácil a ela, ou apenas as pessoas que têm acesso à permissão, no caso, os ministros, né? Então, a presença da Santíssima Eucaristia no tabernáculo seja indicada pelo conopeu, que é ou de outro modo determinado pela autoridade competente. Conopeu é aquele véu que põe na âmbula, tá certo? Também conhecido como véu, que põe na âmbula, que fica no sacrário. Então, para dar distinção também, tá certo? Para a âmbula que vai ficar guardada, para dar uma conotação ainda mais especial. Então, diante do tabernáculo em que se conserva a Santíssima Eucaristia, brilhe continuamente uma lâmpada especial com qual se indica e reverencia a presença de Cristo. Segundo o antigo costume, a lâmpada, na medida do possível, seja alimentada com azeite ou cera. Isso está
introdução, ou melhor, no rito de Sagrada Comunhão e culto eucarístico fora da missa, tá certo? No parágrafo 9 a 11, tá certo? Então, inclusive, quando a gente vê, a pessoa pode ter uma capela particular, tem escolas que tem capela particular, tem hospital que tem capela particular, tem famílias que têm uma capela particular na fazenda, na propriedade ou em casa. Se não tiver sacrário, que obviamente não vai ter nesses lugares, então você inclusive não precisa nem fazer as reverências normais que faz ao sacrário, genuflexão, reverência, né, inclinação, ou não precisa fazer, porque não tem sacrário, ok? Então nessas igrejas, claro, é um oratório, é um local de oração, tá certo? Mas que não precisa ter a reverência, porque a reverência exatamente ao sagrado, porque não é exatamente um ambiente sagrado como é uma igreja oficialmente instituída para aquilo, né? É uma propriedade particular que tem uma capela, não faz sentido ter reverência, nenhum tipo de reverência, tá certo? Se não tem o sacrário lá, né, com o corpo de Cristo e a lâmpada indicando a presença. Seguindo, pode-se adorar o Santíssimo Sacramento com o sacrário aberto, com exposição na âmbula ou com ostensório. Então, existem normas para a exposição e para a adoração eucarística. Não pode ter adoração durante a missa, nem ao contrário, ok? Nem missa no meio da adoração. Ela começou a adoração, para, agora tem missa e depois volta a adoração. O culto perfeito a Deus é a missa, o culto principal do cristianismo católico, ou melhor, do cristianismo. Né? Se os outros cristãos não celebram missa, não participam da missa, é uma perda para eles. Para nós, o culto principal é a missa. Tudo parte da missa, tudo faz sentido a partir da missa, que é o envio e missão, e tudo volta para ela como ação de graças. Então, a missa é o culto perfeito. Então, não faz sentido ter adoração no meio, nem antes e nem depois. Tá certo? Porque a missa já é o culto perfeito a Deus. Não pode ter adoração, como falei, durante a missa nem ao contrário. Pode-se usar incenso, mesmo que seja uma adoração conduzida por um fiel leigo, tá certo? Pode expor o Santíssimo no ostensório, mas não andar com ele e nem dar bênção, obviamente. E recomenda-se roteiros de oração que contemplem o silêncio, a leitura e meditação da palavra de Deus e cantos apropriados. Então, um rito de adoração completo, ele tem um roteiro de oração, e aqui é um exemplo, eu tenho esse ritual de Ezequias, celebrações e bênçãos, onde tem os ritos de adoração também, que também são encontrados na liturgia diária, enfim, sempre tem um roteiro da adoração, hora santa, certo? Que tenha silêncio, leitura da palavra de Deus, né, para meditar a palavra de Deus, silenciar, e cantos apropriados para adoração, tá certo? Não se canta durante a adoração ao Santíssimo, canta a Virgem Maria. É a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não se canta a música ao Espírito Santo, porque é a adoração ao Santíssimo Sacramento. E outras coisas mais, que às vezes a gente sabe, mas o óbvio precisa ser dito. A distribuição da comunhão durante a missa. Os ministros da comunhão, que são os ordinários, e a gente já sabe, mas eu vou repetir, são o padre, o diácono e o acólito. Eu não citei o bispo, porque, obviamente, né, onde está o bispo está a igreja, e onde tem igreja é porque tem um bispo, ok? Então, além do bispo, obviamente, mas no nosso dia a dia o bispo não está, né? Então, nós não somos paroquianos da catedral, né? Nós somos paroquianos das nossas paróquias, então o normal que os ministros ordinários são o padre, quando tem diácono, o diácono, e quando tem acólito, o acólito também. Mas na ausência desses, ou diante de uma quantidade excessiva de fiéis, que atrasa a continuação da missa, daí também surge a necessidade de ministros extraordinários. É onde nós entramos, tá certo? Mas a gente está numa missa festiva, que tem vários padres, que tem seminaristas, que tem diáconos, dificilmente vai precisar de um ministro. Talvez para fazer a transladação do sacrário para o altar, mas que o acólito, o seminarista pode fazer, que o diácono também pode fazer. E até um dos padres, se o sacrário é no altar, de repente é só virar de costas, abrir o sacrário e fazer a transladação, ok? Não necessariamente vai precisar de ministro para isso, nem para purificação. Mas na ausência desses, nas igrejas cheias, para que não haja atraso, para que o momento de comunhão, o rito da comunhão não demore mais que a própria missa, então é a necessidade de ministros extraordinários, que inclusive podem ser instituídos naquele momento, tá certo? É permitido, tanto pelo diretório litúrgico, tá certo? Como pela instrução do missal,
é permitido que se institua na hora, diante da necessidade, se o padre, o pároco, conhece a pessoa, sabe da idoneidade e tudo mais. Então, para aquela situação, ele pode escolher, sim, uma pessoa que distribua, ajuda a distribuição da Eucaristia. E aí esse julgamento é o padre que faz e é para aquela situação pontual, tá certo? Não pode virar costume. Se virar costume, tem que fazer a formação com a gente. Então, havendo diáconos, acólitos e ministros, ou ministros, o padre não está dispensado de distribuir a comunhão, tá? Salvo impedimentos previstos, ou situações educativas, como a gente comentou, né? Que às vezes o padre percebe que o povo fica naquela de escolher o ministro, meio que com arrogância para escolher o ministro, como se a comunhão fosse com o padre ou a comunhão com a pessoa do ministro. A comunhão é com Cristo, né? Então eu quero mais receber Jesus, mas nós sabemos que o povo é cheio de luxo, né? Cheio para que isso? Então não há nada que impeça do padre fazer, a não ser um mal-estar, uma situação esporádica, uma limitação física, um padre mais idoso, aí faz sentido, tá certo? Mas já o padre, hoje não quero entregar não, e senta lá. Ou um padre que eu conheci, um monsenhor que eu conheci, que ele mandava o ministro distribuir para ele ficar cantando durante a comunhão. Mas passou, ele já está aposentado, até voltou para a terra dele. Mas enfim, né, que às vezes o padre é o bispo da paróquia, né? Aí quer ditar norma. Mas o padre não está impedido, tá certo? Mesmo que tenha, pode ter 10 ministros e 10 âmbulas, e 9 âmbulas, um vai sobrar, e vai ser um ministro, não vai ser o pároco, ok? Então, salvo impedimentos previstos. E aí cabe, minha gente, a observação que eu fiz no encontro presencial, que se acontecer em algum momento o ministro sobrar, né? Não é para ficar, tá tudo bem, tá certo? Se acontecer, tá tudo bem. Não se deve ter nada, não deve ter nada que impeça, ou melhor, perdão, eu me desconcentrei. Não, tá tudo bem, é para ficar de boa, tá certo? Nada de mágoa, de ressentimento. Eu fui, acordei cedo para servir, tava na missa e o padre, né, acabei sobrando. Não vou mais por causa disso. Pelo amor de Deus, viu? Ministro, você está aqui porque você é considerado uma pessoa madura na fé. Então, nada de raivinha, de magoinha. Eu sobrei, estou com raiva do padre. Ele está fazendo por implicância. E mesmo que ele faça, entregue a rejeição em sacrifício agradável a Deus, né? Lembre-se que ali, durante a missa, é um sacrifício onde o Cristo se imola, né? Ele é o sacerdote, o altar e o cordeiro. Então, antes da gente achar que está sofrendo, ele já sofreu muito mais. Então, sem mágoa, sem birra, né? Sem bico, porque pode acontecer, tá certo? E aí tá tudo bem, tá certo? A gente tá lá, e eu digo mais, o ministro ele já estaria na missa, certo? Porque eu não entendo, às vezes, acontece na minha paróquia. O padre vai celebrar, não tem nenhum ministro. Tem esse fenômeno. Na matriz, tá? Na minha antiga paróquia, né, no caso da São Francisco de Assis, né, dificilmente isso acontecia, porque eu fico tentando lembrar daquela época, 10 anos atrás, mais ou menos, quando acontecia de a missa começar, eu dizia ao comentarista, fique atento, olhe se chegou todo mundo, passava um checklist, que até eu vou passar para vocês também o checklist da missa, porque não basta ser ministro, tem que saber organizar a missa toda, né? É isso que exigem da gente também. Então tem um checklist, e aí eu dizia ao comentarista, quando faltar 15 minutos para a missa começar, no máximo, já olhe se chegou todo mundo, porque você vai ter que correr atrás, se faltar leitor. Então eu deixava meio que o comentarista como ali o capitão do time, sabe? O responsável pelaquela celebração. E isso é bom, minha gente, porque a gente testa mais pessoas, põe mais pessoas também na responsabilidade de organizar a missa. E aí, quando precisava de ministro, era só esticar a cabeça assim, ó, na porta da sacristia, porque a igreja é muito grande, né? Então esticava a cabeça e via um ministro lá na assembleia, fazia um sinalzinho. E na reunião dos ministros eu já orientava, olha, fiquem atentos quando tiver perto da missa começar. E dê uma olhadinha lá para a porta, porque se você vê o comentarista esticando o pescoço, ou outro ministro, né, ou o coordenador da liturgia, né, que na época não era eu, era coordenador só dos ministros, né, eu coordenava só os ministros. Se você vê alguém esticando a cabeça, porque está procurando alguém para completar a coleta, alguém para completar a leitura, porque o povo falta, né, e não avisa às vezes. E aí, se isso acontecer, esteja disponível. Então, várias vezes, já teve uma situação do padre passar mal, distribuindo a comunhão, e quando ele olhou para o lado, tinha um ministro sentado. Ele chamou o ministro, entregou a âmbula na mão do ministro e voltou, né, para o altar, porque foi o último movimento que ele fez de lucidez, porque senão ele não ia aguentar. E outra vez o ministro veio na fila receber a comunhão, e quando chegou na vez dele, para dar a comunhão a ele, deu a âmbula e disse, continue para mim.
Então, situações que a gente tem que estar preparado. Mas veja, para isso tem ministro na missa. E às vezes eu fico meio sem entender como é que falta ministro na missa, o ministro está na Assembleia e não se coloca à disposição. Porque assim, você é ministro, minha gente, entrou, tá no jogo para jogar, né? Soldado tem um ditado militar que diz: eu não servi ao exército, mas ouvi dizer que soldado, quando está no quartel, ou ele quer serviço ou ele quer cadeia. Né? E como não é o caso, a gente não vai ser preso na igreja, então a gente quer serviço. Então, se está lá é para servir, não custa nada. Anda com a sua bata dentro do carro, ok? Anda com a sua bata na bolsa. Vê se tem uma bata no armário da sacristia. Sempre tem uma a mais, já para os casos de urgência. E percebeu, eita, começou a missa e não tem ministro, corre lá, faz um sinal para o padre, diz: eu vou entrar para o altar para servir. E vai, nem que seja na hora de distribuir a comunhão, enfim. Mas o que não pode faltar é quem distribui a comunhão. Né? E às vezes é um caso curioso, porque assim, se está faltando, será que o ministro não foi para a missa no domingo? Né? Não cumpriu o preceito? Fecha parênteses. São coisas que eu fico pensando, né? Enfim. Então, a comunhão fora da missa e quando falta o presbítero ou o diácono. Então, veja, a igreja ou oratório onde se serve a Eucaristia, Eita, que agora até eu confundi aqui o tópico. Vamos falar agora de comunhão fora da missa, fora da celebração da missa, ok? Que pode ser tanto numa igreja ou oratório onde se conserva a Eucaristia, como fora da igreja, num lugar determinado, ou na casa de doentes idosos, ou na casa, no abrigo, no asilo, no hospital, enfim. Né? Mas onde se conserva a Eucaristia, é possível dar comunhão, tá certo? Eu dou até aquele exemplo do interior de antigamente, quando o padre não ia e era só comunhão, tinha um toque no sino que era específico para isso, e as pessoas iam para a igreja só para receber a comunhão e ir para casa. Né? Então isso acontecia antigamente, hoje em dia é raro acontecer. Mas, nos casos que não for possível a presença do padre ou diácono, deve-se fazer o possível para que a comunidade tenha sempre o sentimento de celebrar o domingo, o dia do Senhor. Então, veja a importância, né, de se ter comunhão no domingo numa comunidade mais distante, que às vezes já se sente abandonada, né, já se sente só, já se sente desprezada, enfim. Sentimento é um negócio complicado, né? O povo sente muita coisa. Mas, para evitar esse tipo de sentimento, mas para que tenha sentimentos bons de celebrar o domingo, então é bom que tenha comunhão naquela comunidade, que os ministros se esforcem para que tenha comunhão naquela comunidade. Por isso que nós temos também na formação a parte de liturgia da palavra, de celebração da palavra, que claro, nem todos vão celebrar, vão precisar celebrar, ou vão ter o dom de celebrar, mas numa necessidade, minha gente, não podemos ter medo, é só seguir o ritual. Se seguir o ritual, você consegue fazer qualquer celebração e eu vou provar isso para vocês. Tá certo? Então, fiquem atentos, vamos ler, vamos estudar e sair da zona de conforto. Eu acho que eu não tenho condição. Eu fui tímido a vida toda. Eu acho que eu não tenho mais idade. Eu não vou nem entrar nessas dificuldades. Se você está aqui, é porque você é capaz. Vamos lá. Eucaristia aos doentes. Para levar a Eucaristia aos doentes, deve haver uma particular preocupação pastoral. Então, assim, eu não concebo a situação de que o padre não está muito aí se tem pessoas doentes na comunidade. Isso não deve acontecer não, minha gente. Enfim. Mas é uma preocupação pastoral. As pessoas não estão recebendo a comunhão, as pessoas não estão vindo à missa mais, tem gente doente, dona fulana não está vindo mais. Então deve haver uma preocupação pastoral. Se não do padre que não dá conta de pastorear todo mundo, mas da gente mesmo, a gente. Ovelha cuidando de ovelha e da pastoral social, pastoral do idoso, pastoral de saúde. Eu sempre falo da pastoral de conjunto, que é onde todo mundo age junto para que o Cristo seja levado, tá certo? A pastoral da criança que visita a casa de família, as crianças lá têm uma avó, às vezes, uma pessoa acamada em casa, e essa situação não chega para a liturgia, para providenciar um ministro. Então, essa pastoral de conjunto deve se comunicar também, para que haja uma preocupação pastoral de fato e todos possam receber a Eucaristia. Então, também, quando levar a Eucaristia aos doentes, ver as condições do doente receber a comunhão. Isso é saúde física e mental, condição sacramental. Por isso que quando tem assim, chega um recado na secretaria paroquial, aí a secretária manda mensagem ou para mim, ou para a coordenadora dos ministros, ou para outro ministro, de repente, para quem aparecer na frente. Essa pessoa deixou um telefone porque ela tem um doente em casa que quer receber a comunhão. Se é um dos nossos, aqui tem uma ministra nossa que ganhou o neném mês passado, então automaticamente alguém já vai na casa dela levar a comunhão no domingo, até ela ter condição de voltar.
Se acontecer comigo, pelo amor de Deus, me visitem, traga uma comunhão para mim. Mas se a gente não sabe, se não é ninguém do nosso meio, que a gente já sabe a situação, é importante que o padre vá primeiro, certo? Ou que ele autorize, porque aí a responsabilidade passa a ser dele. Porque o certo é saber da condição sacramental da pessoa. Eu sempre conto a história da avó do meu afilhado, que quando o padre foi visitar, perguntou quando ela tinha se confessado, e ela disse que se confessou na primeira comunhão, né, antes de casar. E ela já era viúva há bem uns 20 anos e passou quase uns 50 casada. Então o padre disse: a senhora comungou quando era moça ainda, quando era menina? Pois bem, vai confessar agora. E aí mandou todo mundo sair de casa, fechou as portas, ficou com ela lá. Né? E aí eu lhe ajudo, entendeu? Então o padre aqui é o ministro da penitência, né? Da absolvição, só ele pode dar. Então o padre vai na frente e aí a partir daquele momento diz: agora a senhora está regular, está com condição sacramental. Aí vai vir um ministro, viu? Toda semana, e quando eu puder sou eu que venho. Então tem padre que faz questão de ir, tem padre que tem o hábito de ir, tem padre que não tem o hábito de visitar ninguém. Mas pula essa parte também. Mas também averiguar se o doente está com condição de saúde. Eu tinha uma doente que eu visitava, que eu chegava na casa, quando eu chegava lá, ela dizia: olha, ela tá molinha hoje ela não falou com ninguém, hoje ela não se levantou, nanana. E aí se não tem condição, não tem, minha gente. Né? Aí faz a visita, faz uma oração pela pessoa, né? E o doente ele tem que se sentir igreja, independente que seja um ministro que visite, né? Aí, grupo de Mãe Rainha, grupo de Terço, Apostolado, a Santa Rita, as Santas Chagas, enfim, é tanto grupo que deve também manter uma visita constante aos doentes, aos idosos, para que eles se sintam igreja, porque vai que é um idoso que não comunga. Acontece, aqui na comunidade tinha um senhor, inclusive na visita pastoral, achei muito bonito, porque era uma família muito assídua na igreja, mas que era um casal que era de segunda união, certo? E eles ficaram idosos e não tinham mais condição de vir na igreja. Então, quando o Dom Fernando, na época, veio visitar a paróquia, na visita aos doentes da minha comunidade, ele levou numa casa para o bispo dar a bênção a esse senhor, a esses senhores, né, que já não podem vir para a igreja, mas que não tinham a situação sacramental para comungar. Mas Dom Fernando foi, abençoou a família, foi um momento muito bonito, inclusive, né, para a pessoa se sentir comunidade, porque a situação sacramental nem sempre é uma escolha, tá certo? Nem sempre é uma escolha. Mas aí é uma avaliação que a gente tem que fazer e ajudar o pároco a fazer também. E aí se a pessoa não tem condição de deglutir, a pessoa está doente, a pessoa é entubada, ela não tem condição de deglutir. Eu sempre dou o exemplo de Dorinha, né? Eu dizia minha mestra, né? Que eu aprendi muita coisa com ela. Ela deu a comunhão para a pessoa doente, a pessoa se engasgou e cuspiu a hóstia inteirinha. Ela olhou para o chão, não pensou 2 vezes, botou na boca e entregou a Deus, né? Não era para ela ter feito isso, era para ela ter se separado, levado para fazer a purificação, levava para a matriz, dissolvia em água, jogava nas plantas, né, e purificava a teca. Mas ela deglutiu, né, e aí, graças a Deus, ela está viva até hoje. Vou até procurar saber notícia dela, que nunca mais eu a vi na igreja. Mas que eu saiba, ela está viva ainda. Se possível, vou até tentar fazer uma visita, que aí meus pais sabem de todo mundo, né, então ele deve saber, porque seria importante saber notícias dela. Mas, tipo, a hóstia já caiu no chão durante uma missa e eu também apanhei na hora e coloquei na boca. Então, uma situação pontual a gente resolve na hora. Agora sim, uma situação dessa que o doente deglutiu, que a mulher grávida numa missa uma vez cuspiu, depois da comunhão se sentiu mal e cuspiu, né? A gente teve que recolher, né? Ficou todo mundo choroso nesse dia. O bispo foi informado, mas não precisou fazer um ato de desagravo, não. A gente fez a purificação mesmo, né? Mas há casos que só um ato de purificação resolve, né? Pode ser um sacrilégio, né? E aí só uma missa de desagravo que vai fazer a situação voltar ao normal. Senão se interdita até o sacrário, se interdita a igreja, no caso de profanação, e só pode voltar a ter missa depois da missa de desagravo. Né? Espero quem nunca viu isso acontecendo, espero que nunca veja, porque eu já vi, é muito triste para a gente que é guardião da Eucaristia, ver o Cristo profanado dessa forma, tá? Então, sempre que possível, levar os doentes à Eucaristia. Tem uma diferença entre levar a Eucaristia aos doentes e levar os doentes à Eucaristia. Né? Fazer com que a pessoa se sinta presente, tá certo? Então, assim, promover missas, organizar transportes. Aqui na paróquia, 2 vezes por ano, tem a missa dos doentes. Aí, nesse dia, celebra uma missa no sábado de manhã,
Pega quem tem carro, vai na casa do doente, agenda com a família, alguém busca, alguém leva, leva lá com a cadeira de roda, vê acessibilidade, celebra no salão, que é para poder ter espaço para acessibilidade, né? E aí promove momentos que a pessoa ela nunca vem, mas de repente ela não está lá acamada, entubada, imóvel. Ela até anda, ela até sai de casa, mas só não consegue ir para a missa, que às vezes a igreja é cheia, o assento desconfortável, é um banheiro, é uma coisa ou outra. E aí promovam-se missa para os doentes na Páscoa, no fim do ano, enfim, de acordo com a necessidade e a realidade, mas para que a pessoa se sinta presente na Eucaristia, né? Então levar os doentes à Eucaristia também é importante, tá certo? Por isso que nos abrigos de idosos celebram a missa lá quando for festa, se não teve a missa regular, né? Assim, promover situações em que também a igreja esteja próxima. Por que não na casa de um doente, de uma pessoa que fez parte da comunidade a vida inteira e hoje está afastada? Por que não celebrar uma missa na casa dela? Ou pedir permissão para celebrar a palavra? Entendeu? Gestos, situações que aproximam as pessoas e elas continuem se sentindo parte da comunidade. Tudo isso, minha gente, capítulo 3, páginas 67 a 69, tá? Leiam, pelo amor de Deus. Seguindo. O viático. Até para entender, minha gente, viático é o caminho, é via, tá certo? É via. Então, todos os fiéis batizados capazes de receber a Sagrada Comunhão devem receber o viático. Com efeito, todos os fiéis em perigo de morte. Então, veja, existe a comunhão regular que eu levo para um doente, toda semana, para um idoso. Tem semana que eu consigo ir, tem semana que eu não consigo, mas aí a pessoa está lá, né? Viva, assim, saudável, na medida do possível, né? Mas quando a pessoa está em perigo de morte, o viático é aquela última comunhão, sabe? Ou que pode ser a última, sabe? Liga pro padre venha no hospital e traga a comunhão, pelo amor de Deus, que eu acho que ele vai partir. Então esse é o viático, entendeu? É a comunhão da última hora, ou do último momento. Se de repente essa comunhão a pessoa cura e volta, louvado seja Deus. Mas se não, ela parte, né, em comunhão com Cristo. Né? Então é importante essa preocupação com quem está internado, com quem está na UTI. Assim, na UTI entubado, obviamente, não vai comungar, né? Deve receber unção dos enfermos. Mas a pessoa que ainda está em condição, está internada há muito tempo, ainda tem alguma consciência, leva a comunhão, porque pode ser a comunhão da última hora. Sei lá, sofreu um acidente, está grave. Enfim, a comunhão da última hora é o viático, tá certo? Por isso tem a comunhão aos doentes, tem o rito de comunhão fora da missa e tem o viático, que é essa comunhão da última hora, tá certo? Que está em perigo de morte, receber. Ah, a pessoa vai fazer um trabalho, sei lá, um trabalho em alto mar, sei lá, quero receber a comunhão porque eu não sei que vou morrer. Eu que tenho medo de avião. Assim, quando eu viajo, eu tenho que ir para uma missa antes. É sério, eu tenho medo da gota. Eu não consigo me acostumar a viajar de avião. Né? Eu sou pobre de Maré desci, né? Então eu não viajo de avião com frequência. E às vezes que eu viajei foi a trabalho. Né? E por mais que eu finja normalidade, é muito pouco, 4 vezes na vida, para eu me acostumar. Então não dá para acostumar, não. A gente finge costume para não passar vergonha. Mas eu morro de medo daquele troço. E geralmente, se eu souber que vou viajar, às vezes que eu fui, eu fiquei bem direitinho, né, bem mansinho, tranquilo, né, amando todo mundo, declarando amor a todo mundo, pedindo perdão a quem precisasse, né, confessado e comungado, porque se der errado, justamente na minha vez, né, eu vou estar pronto, né, minimamente pronto. Mas não é exagero não, minha gente, acontece, né? Então, assim, eu quero estar pronto, né, pelo menos em comunhão, no momento que for partir. Então veja, na falta do sacerdote e do diácono, o ministro deve utilizar uma fórmula proposta para a administração do viático por ministro leigo, tá certo? Porque essa comunhão da última hora, às vezes é acompanhada da unção dos enfermos. E aí a unção dos enfermos, o ministro da unção dos enfermos é apenas o ministro ordenado. Nesse caso, apenas o padre, nem o diácono, né? Então, não havendo diácono ou padre para administrar o viático, aí tem o rito do viático aqui, tá certo? Por isso que é importante adquirir. Outras assistências aos doentes. A unção dos enfermos. O ministro deve compreender o nível de gravidade da doença da pessoa que ele visita, de modo que o doente possa ser preparado para pedir e receber a unção dos enfermos. E vejam, não é extrema unção não, vamos tirar isso
da cabeça das pessoas. Tem gente que tem medo de receber a visita do padre quando está doente, porque acha que quando receber vai morrer. Extrema-unção é um termo praticamente popular, cultural. É unção dos enfermos. A unção dos enfermos é para cura. Então, todo mundo que está doente deve receber a unção dos enfermos. Mas aí, se eu visito ali o doente, vejo que ele está em estado grave, vejo que é uma velhinha que toda vez está mais fraquinha, tudinho, eu pergunto, padre, tire um dia para passar lá e dar a unção dos enfermos para ela, né? Porque a unção é para cura. Mas se não for para cura, pelo menos é para o envio, né? E tem casos também aqui, ó, da confirmação em perigo de morte. Quando o doente grave ainda não tiver recebido o sacramento da confirmação, o ministro pode ajudar o pároco para preparar bem o doente para recebê-lo, certo? Com alguma catequese, com algum ensinamento, porque a pessoa pode ser batizada e nunca ter confirmado o batismo. E veja, a iniciação cristã passa pela confirmação. Eu não posso ser só batizado a vida toda. Se eu sou só... Eita, trava-língua. Se eu for somente batizado, eu não posso nem comungar. Posso? Não. Eu não fiz primeira comunhão. Né? Eu não posso casar na igreja. Eu não posso receber os outros sacramentos se eu for apenas batizado. Batizado, ele me confere como cristão, me introduz no reino, me confere a salvação, inclusive. Mas é a porta de entrada para os outros sacramentos. Eu preciso confirmar, até porque a maioria de nós é batizado quando criança, recebendo por herança a fé dos pais. Ou não. Mas recebeu o sacramento. E aí eu preciso confirmar quando adulto, ou quando consciente, ali com minha consciência formada, é jovem, confirmar que essa é a fé que eu quero seguir, que essa é a fé que eu professo. Então, se a pessoa é só batizada, recebeu a primeira comunhão e nunca fez crisma, eu devo saber a situação da pessoa e preparar a pessoa. Aqui na paróquia, é porque Padre Sandro ele era espetacular, né? Só saudades. Mas Padre Sandro era espetacular, porque ele fazia questão de saber esses detalhes. Teve um senhor que ele preparou, colocou um casal do SCC e um casal de ministros, né, também, para ficar preparando e toda semana na casa dele, e aí ele passou lá um roteirinho para ensinando algumas coisas para ele, preparando ele para ele ser batizado, para ele poder receber a comunhão, para ele poder receber a unção dos enfermos. Fez todo esse roteiro com essa pessoa durante algumas semanas, minha gente. E esse homem, depois que comungou, um dia depois ele faleceu. Uma pausa, um momento de silêncio para emoção mesmo, viu? Porque é de emocionar quando eu lembro disso. Sabe o quanto é importante. O quanto eu já vi o sacramento da cura, o batismo curar, tá certo? Eu teve um Natal, filha de um casal amigo nosso, com síndrome de Down e outras síndromes gravíssima. Passou o Natal internada na UTI. E a gente visitou no dia 25 de dezembro aquela criatura, né? Toda inchadinha, toda cheia de fio, coitada. E grave, né? E aí chamou, alguém levou o padre batizou. Porque já se esperava o pior. Foi aquele batismo nas lágrimas, sabe? Porque você com pena do bebezinho, né? Esse bebê, minha gente, já tem, o quê? Eu acho que uns 4, 5 anos, né? Tá na escola em tudo, né? Com síndrome de Down, mas é uma menina inteligente, maravilhosa, que superou, assim, uma história de superação, sabe? Nem tem noção ela tem de quanto ela é vitoriosa. Mas a partir do batismo, ela melhora. E às vezes a gente não acredita, né? Na fé que a gente professa. A gente precisa ver para crer, não é verdade? Então, quando a gente vê, de fato, é emocionante, porque a gente vê Deus agindo. Então, confirmação em perigo de morte, página 73 e 74, leiam. O viático, página 70, unção dos enfermos, 71. Né? A confirmação em perigo de morte, 72, eu errei, né? 72 a 74, que é quando encerra o capítulo 3. Então, outras assistências. Então, o ministro, ele não é só uma pessoa que vai levar a hóstia para o doente. Ele é uma pessoa que vai ter, a partir dali, uma adoção espiritual, uma preocupação espiritual. Né? Eu converso muito com o senhorzinho que leva a comunhão, mas ele é muito católico desde sempre, acorda cedo, e é muito interessante como ele cumpre o ritual que ele cumpria quando ele tinha saúde, né? Ele diz que acorda 4 da manhã, se barbeia, ajeita o cabelo, bota a camisinha de botão, liga a televisão e sai assistindo todas as missas. Começa com o Padre Marcelo e vai assistindo as outras. Porque ele cumpre o mesmo ritual que ele cumpria quando ele tinha saúde para ir para a igreja. Né? Então ele acorda cedo, se barbeia, se prepara, se arruma, senta no sofá para assistir a missa. Né? E aí fica só esperando eu chegar para comungar e terminar aquele momento. Mas ele tem um irmão que é padre, um monge beneditino aposentado, que aí ele sempre conversa com o irmão diz que o irmão dá uns puxões na orelha dele,
manda as dicas para mim, manda os conselhos para mim também, né? Pergunta se eu estou indo, se eu estou atendendo ele direitinho. É muita gente para me reportar, mas eu faço isso com uma alegria muito grande. E converso com ele, dou atenção e fico atento, convido ele para ir para a mesa dos doentes quando tem. Mas com ele eu nem me preocupo tanto porque ele é bem autodidata, né? Estudioso e tudo mais, né? E tem esse irmão padre, que fala com o padre todos os dias. O padre mandou uma lembrança para você hoje, né? O padre lembrou de você e mandou um abraço, né? O padre disse que está rezando por você. E aí faz a confissão, ele diz que o padre brigou com ele, que como também o padre já está idoso e não visita mais ele, disse, olha, não é porque eu não vou mais aí, você se confessava, agora procura o padre para se confessar, viu? E deu uns puxão de orelha nele. É bem interessante. Então, é uma assistência espiritual como um todo. E às vezes nossos idosos precisam também de atenção, tá certo? Então, queridos, encerramos por aqui esse terceiro encontro, tá certo? Com essas pinceladas. Recordo que leiam o livro, final do capítulo 2, início do capítulo 3, que foram os tópicos que eu falei, e também vou colocar no grupo, tá certo? Para vocês adquirirem aqui, ó, a Sagrada Comunhão e o culto do Mistério Eucarístico fora da missa. Tem nas Paulinas, em todas as livrarias católicas, tem no site da CNBB, você compra online, no site das Paulinas da Paulus também vocês compram nas livrarias católicas, tá certo? Eu recomendo que se use o ritual, porque aí vai ter tudo que a gente precisa para dar assistência aos doentes. Então, a ficha de exercício já eu ponho no grupo, tá certo? Mas estudem, rezem, se preparem, e se permitam desafiar por Deus, tá certo? Porque nós temos a honra de sermos chamados para esse ministério, e claro que nós não somos dignos e não seremos nunca, mas também a gente não precisa ficar com essa síndrome de inferioridade, não. Somos chamados por Deus, Deus capacita os escolhidos, vamos vencer o medo, vamos vencer nossas limitações, porque Deus já nos chamou, porque Ele confia em nós. Amém? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós.